E aí, queridos e queridas que acompanham o grandioso Subiu a Bandeira. Uma bela história, quando bem contada, fica mais bela ainda. E por isso eu estou aqui, para falar das origens de um clube daqui da nossa região sul. Quem sabe vocês ficam sabendo de algo que vocês não sabiam, né? Ô, palestrinha! O futebol paranaense, sim, esse futebol que vivemos intensamente por conta do nosso Iguaçuzão, historicamente é muito rico. Pode-se até contestar a força dos clubes, a falta de investimento, a desorganização da federação local, fatores que acabam implicando em uma certa dificuldade no pareamento com outros a nível nacional. Mas nada disso afasta a tradição e as glórias conquistadas pelo futebol do estado das Araucárias. E um dos grandes exemplos disso é o Clube Atlético Paranaense, o rubro-negro da capital da nossa amada Curitiba. Mas esse Atlético que conhecemos hoje, brigando de igual para igual com os times considerados grandes do país, disputando e vencendo competições internacionais, com um estádio de ponta, um dos mais modernos do Brasil, e com uma estrutura invejável, nem sempre foi o Atlético. Aliás, uma das culturas mais enraizadas e praticadas no Furacão sempre foi a ousadia e a inovação. É o clube que não para quieto, sempre pensa na frente e volta e meia procura mudanças visando melhorar. Mas voltemos no tempo para definitivamente contar a trajetória do rubro-negro curitibano. No início da segunda década do século passado, a capital paranaense e seu futebol basicamente se resumia em 3 clubes de elite. O Coritiba, fundado em 1909 e originário da colônia alemã, o Internacional Futebol Clube, clube dos Barões da Erva Mate, fundado em 1912, e o Paraná Sport Club, que surgiu na cidade de Ponta Grossa com funcionários de uma empresa multinacional, mas em 1910 transferiu-se para a capital e resolveu organizar-se para a prática do futebol também em Curitiba. Junto com esses clubes surgem também as primeiras edições do campeonato estadual. O Internacional foi fundado pelo capitão do Exército Joaquim Américo Guimarães, que também era o presidente do Jockey Clube de Curitiba. Como haviam poucos campos para a prática do futebol naquela época, era nesse espaço que o time jogava. Naturalmente, o Jockey já tinha um quadro muito grande de associados, que foram adquirindo gosto pelo time de futebol. Com apenas 1 ano de criação, o Internacional já tinha 2 quadros de atletas, o que causava discórdia entre os associados, uma vez que alguns jogavam competições mais importantes e outros somente amistosos. Assim, em 1914 ocorre uma separação e dissidentes do Inter fundam o América Futebol Clube. Esse clube se tornou em regra mais popular e foi ganhando espaço no futebol paranaense. Mas e aí você deve estar se perguntando, tá, mas cadê o Atlético em tudo isso? Calma, já vou continuar contando, mas antes vou fazer aquele pedido especial de sempre. Assim que terminar de ver o vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. E claro, se você já for inscrito, compartilhe e divulgue o trabalho do Subiu a Bandeira. Vídeos todas terças e sextas-feiras, às 5 da tarde, aqui no YouTube. E podcast com conteúdo excelente, toda segunda, 11 da manhã, nas melhores plataformas de streaming. Em 1915, o Inter conquista a primeira edição do Campeonato Paranaense. Em 1916, o Coxa. E em 1917, mais uma surpresa. O América, sim, aquele que saiu do Inter, agora fez um caminho contrário. Fez uma fusão com o Paraná Sport Clube. Fortalecido, o agora América Paraná Sport Clube, com esse escudo meio lusa, fatura o Paranaense de 1917. Tá, mas e cadê o Atlético? Acalmem, meus queridos. A linda história rubro-negra inevitavelmente passa por todos esses clubes. Porém, de 1918 a 1923, o inexpressivo Britânia, time criado em homenagem à Grã-Bretanha, com torcida praticamente insignificante, levantou um hexacampeonato seguido, que passou a ameaçar o interesse do público pelo campeonato local e a própria sobrevivência dos outros clubes mais elitizados. Nesse meio tempo, foram apenas 2 temporadas unindo o Paraná Sport Clube e o América, este que decidiu desfazer a parceria e voltar a caminhar com as pernas próprias em
1919. Mas isso não adiantou muita coisa, o time se afundou em crise. Já o Inter continuava estagnado e perdendo apreciadores. No final de 1922, o América estava com o pé na cova por ter pago com atraso uma dívida junto à Liga Regional. Foi obrigado a disputar uma partida contra o Universal, campeão da segunda divisão. O vencedor ficaria com a última vaga para o campeonato da primeira divisão do ano seguinte. O jogo estava 3-3, quando foi marcado um pênalti contra o América. A equipe entendeu como uma decisão equivocada e, em protesto, o time abandonou o gramado e foi declarado perdedor por desistência. Isso basicamente decretou o fim do clube. Porém, 3 dias depois, a solução veio. Diretores do América e do Internacional reuniram-se para tratar da fusão entre as duas agremiações, mas discordaram quanto às cores da camisa. E nisso passou-se um ano. Em março de 1924, os dirigentes se entenderiam. O desportista Luiz Guimarães, ex-guarda-metas americano, dava-se muito bem com a elite tradicional do Internacional. Tomou a ação decisiva quanto às providências e no dia 26 de março empossou uma nova diretoria. Surgia assim o Clube Atlético Paranaense, com H, letrinha que sairia anos depois, mas voltou em 2018 após uma reformulação da identidade visual do clube. E aí, atleticano, está gostando de saber detalhadamente dos primórdios do Atlético? Uma bela história dessa é contada assim por nós, do Subiu a Bandeira, com todo o carinho e respeito que o Furacão merece. E nós estamos medindo a força das torcidas aqui no canal. Se você é atleticano e ainda não é inscrito, se inscreva através desse vídeo. Mas caso já seja, manda para seus amigos rubro-negros e peça para que também se inscrevam por aqui. Na sequência, teremos vídeos sobre os rivais, mas vocês não vão querer perder essa disputa. Vamos mostrar qual é o maior do Paraná. Foi questão de tempo para que a União surtisse resultados. Um ano após a fusão, o Furacão conquistou seu primeiro título estadual. O estádio até hoje está no mesmo lugar da Baixada do Água Verde, local onde foi inaugurado em 6 de setembro de 1914, o primeiro campo de futebol de Curitiba, idealizado por Joaquim Américo Guimarães, que batiza a casa atleticana. Hoje, a arena é revolucionária em padrões europeus e motivo de muito orgulho para a torcida. Já o clube se tornou uma referência no futebol nacional. Os títulos, o reconhecimento nacional e internacional e agora o recente fortalecimento do clube, sem dúvida são conquistas importantes que o Atlético conseguiu por conta de ser um clube que, desde o início da sua história, possui a ideologia diferenciada de arriscar, inovar e batalhar, buscando contínua evolução dentro do futebol.